fudeu, ele é polícia e deu, tal, o tiro na minha cara. Que hora que ele já deu e destravou a porta. Só que a hora que ele deu primeiro, todo mundo que estava dentro do carro começou a dar tiro em mim e os caras que estavam no Fiat Uno. Só que eu consegui sacar a Glock. Olha o que eu vou ler aqui agora. Isso daí você vai responder ele. Vou deixar você responder ele. Michel Ferreira acabou de mandar aqui. Sargento, Gordão e convidados, obrigado. Faz alguns dias que eu estou pensando em finalizar com a minha vida, mas o testemunho do irmão abriu meus olhos. Está me fazendo refletir sobre tudo que eu penso. O que você tem a dizer pro Michel Ferreira que acabou de mandar isso? Michel. Olha na câmera. Aqui, Consegue ó, olhar manda na um câmera? recado pra Fala ele. pra ele, né? Pra Michel, a única coisa que eu tenho para dizer para você é que tudo que acontece na nossa vida, tem sempre um propósito. E tem duas formas de nós vivermos a nossa vida. Quando nós estamos vivendo a nossa vida debaixo das onipotentes mãos de Deus, nós estaremos sempre vivendo a vontade soberana do Senhor. E a vontade soberana do Senhor, como está na palavra de Deus, ela não acrescenta dores. E quando nós estamos vivendo a vontade permissiva de Deus, ela vai trazer consigo, a curto, médio ou a longo prazo, ela vai trazer consigo os seus males. Então eu não sei o que aconteceu na sua vida, o que está acontecendo na sua vida. Mas uma coisa eu te digo, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus na sua vida, como aconteceu na minha vida, jamais eles vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e creia que Deus estará restaurando os teus sonhos e a tua visão. Então receba a cura, receba a unção de conquista, unção de ousadia, unção de multiplicação na sua vida. Então, se o que você sonhou, o que aconteceu na sua vida deu errado, entendeu? É porque Deus tem coisas melhores para a sua vida, entendeu? Então, não desista, porque Jesus, ele é um Deus que faz milagres, faz prodígios e maravilhas. Você, sabe quem está te falando isso? É uma pessoa que ficou numa UTI com 1% de vida durante 17 dias. Eu fiquei com 1% de vida num hospital. E desenganado, como o Coronel Paganoto ele falou, a minha cabeça é grande, você está vendo, ó, é grande ainda, mas eu fiquei com o corpo todo necrosado, preto, era preto, que nem muitos amigos meus, que nem o meu neurocirurgião, que eu chamo ele de meu anjo, e realmente ele foi a extensão das mãos do Senhor, que ele não desistiu de mim numa sala de cirurgia. Eu dei entrada no Hospital Heliópolis com meu cérebro exposto na cara e no peito. E sabe que dia que foi esse? O dia que eu estava celebrando 12 anos que eu havia descido as águas do batismo. E o que significa na Bíblia o batismo nas águas? Significa que você está morrendo para o mundo e nascendo para Cristo. E sabe como que eu fiquei quando eu estava tomando tiro de 8 marginais? Quando os marginais começaram a dar tiro em mim, já estava 5 dentro do meu carro e 3 dentro do carro dos marginais. Quando os marginais foram começar a dar tiro em mim, como que foi a ocorrência? Já tinham 3 entrado dentro do meu carro, daí tinha 3 entrado dentro do carro dos marginais, daí ficou o rapaz e a moça, um com a pistola em bel dentro do meu ouvido e o outro com uma Taurus aqui no meu lábio superior. Daí ele falou, dá o resto, que eu sei que eu já tinha dado R$400 nas mãos dele, que era 4 notas de 100, que é o que o Coronel Paganoto, ele falou que eu tinha sacado num banco, e eu tinha saído com R$1.000, que era para me entregar para esse senhor, que ele tinha, à época, 82 anos, que eu tinha pego em janeiro, para emprestar para um amigo meu, um sargento, que fazia bico comigo, no mesmo lugar. Ele falou para mim, Wagner, você não tem R$1.000 para me emprestar? Eu falei, eu não tenho, só que eu tenho um amigo, que ele é aposentado da Receita Federal, e ele empresta dinheiro a juros, só que como ele tem muita consideração por mim, ele não vai querer juros. Quanto você me devolve? Ele falou, te devolvo o mês que vem. Ele foi até na unidade que eu trabalhava, na Ciator, ele foi me devolver numa quinta-feira. Daí eu estava trabalhando, daí depois eu trabalhei no sábado. No domingo, eu tinha chegado em casa, que a gente tinha pego uma ocorrência, e daí eu acabei chegando em casa, era para ter saído 4 horas da manhã, daí ficou um pouco mais, daí eu cheguei em casa, era 6 e pouco, como eu era uma coruja, eu não dormia, eu só dei...
Eu só colei a pestana, 7 e pouco eu já tinha acordado, tomei um café, à época com hoje a minha ex-esposa, né? Daí nós saímos, fomos para casa de um casal que a gente conheceu na nossa lua de mel. Daí na volta eu fui na casa desse amigo meu, foi quando eu sofri o atentado. Então, o que aconteceu comigo? Eu não sei o que está acontecendo com você. Eu perdi a minha família, entendeu? Deus permitiu que fosse tirado de mim, primeiro, o meu bem maior, que foi a minha vida, e Deus me deu de volta. Porque, que nem o meu neurocirurgião, que esse ano ele fez 40 anos de medicina, ele é neurocirurgião, especialista em cirurgia de coluna. Ele fala que aonde um dos tiros que eu tomei, ele falou que era para me ter acontecido como um interruptor, era para me ter desligado, porque os marginais que me abordaram, tava 6 armados com pistola, 2 com revólver. No meu laudo, sabe quanto CID eu tenho? Que CID é Código Internacional de Doença. Diabetes é um CID, hipertensão é um CID, eu tenho 28 CID, não é nem 27, eu tenho 28 CID. Está lá no meu laudo, que o paciente Wagner Renato, ele foi vítima de múltiplos FAF no crânio, tendo perda encefálica de mais ou menos 33% de massa encefálica, foi submetido a 4 cirurgias neurológicas, entendeu? E mais um monte de coisa. Eu não tenho olfato, entendeu? Eu perdi o paladar, entendeu? Eu tenho hemianopsia bilateral. O que é hemianopsia bilateral? Eu não tenho a visão lateral de ambos os lados. Eu falo até para minha esposa que eu sou um verdadeiro cavalo, entendeu? Tá sempre aqui, ó, olhando só pra frente. Você tem mais CID que dinheiro, né, velho? Caralho, mano. Qual que é seu CID aí agora? Pera um pouquinho. Chá! A lista. Ó, e eu tô aí, entendeu? Mas eu nunca desisti dos meus sonhos, eu não paro de crer, entendeu? Deus me deu tudo que lá atrás, já fazem aí mais de 18 anos, que tudo lá atrás eu perdi, entendeu? Que Deus permitiu que Satanás tirasse de mim, entendeu? Deus me deu de volta. E sobre o meu acidente aí, sobre o atentado que eu sofri, entendeu? Quem foi a primeira coisa que, esse entre aspas, né, porque não é uma pessoa física, quem foi a primeira pessoa que deu as costas para mim? Foi o Estado. Quem não deu as costas para mim? Amigos. A minha família juntamente, que esse juntamente faz parte, é minha família. É minha família. Foi os meus amigos, eu, Castro, eu, Snyder. Antes de eu sair para trabalhar, esse é meu ritual sempre, entendeu? Eu oro, entendeu? E oro, depois eu vou ler Bíblia, entendeu? Para sair de casa. Até na minha equipe, lá na nossa equipe, os meus amigos do banco de trás falaram assim, teve uma situação, por isso que eu fui trabalhar com o Campman, que o banco de trás, que era o Escoparinho Belberry, falou, fazia um mês que a gente não pegava nem gripe, sabe? Daí o Pegava nada! Todo mundo, todas as equipes pegava ocorrência e vocês nada. E aí, daí o Escoparinho Belberry, ô chefe, sabe por que a gente não tá pegando nada? É por causa do milagre, que na época não era milagre, era pastor, né? Mas eles me chamam, é verdade, era pastor. Daí eles não me chamavam de pastor, tipo, profetizando, era me ironizando, né? Brincando comigo, né? O pastor tá aqui, tá afugentando todas as coisas ruins. Ficava orando dentro da viatura, afastando os satanás, os demônios de nós. Ele falou, põe ele pra trabalhar com o Campman. Ficava sentado do lado de um. Daí tirou eu do demônio, colocou do lado do Satanás. Olha, Satanás! Eu rezava pra encontrar com as coisas, e ele rezava pra não. Eu falei, põe ele pro Campman, não quero mais. Ele colocou eu pra trabalhar com o Campman, primeiro trampo eu com o Campman, o mala foi pro saco, arrebentei o mala. Na primeira semana! Primeiro trampo! Lá você não devia estar orando, né? Eu falei pra ele,
você que era O pé de foca! O pé de foca! Pé de tropeço, Pé aí, de ô. foca! Pé de foca! Liga. Você que tava amarrando a ocorrência. E como é que foi essa ocorrência aí? Conta uma ocorrência. Meu, mas você lembra? Eu lembro de tudo. Você lembra dessa sua fase no pelotão? Você tem saudade disso, cara? Pô, eu lembro de tudo. Eu lembro até dessa resistência aí, seguida de morte aí, ó. Não tem que ficar. Não precisa ficar falando nada da ocorrência, não. Da ocorrência não precisa falar, não. Porque tem outros irmãos na ocorrência, a gente tem que contar, só que eles não estão aqui. Não vai contar, não. Não, agora vamos falar dessa fase aí. Quando eu sofri o acidente, Castro. Entendeu? Como o Coronel Paganoto, ele falou. Nesse dia aí, eu tinha saído, daí quando nós voltamos, que tinha ido juntamente comigo, eu, à época, a minha esposa, a minha mãe, meu sogro e minha sogra. A gente tinha ido em Alphaville, na casa desse casal. Daí quando nós voltamos, já tinha passado o horário de eu ir para a igreja onde eu congregava, né? Que era lá no bairro lá que o Paganoto ele falou. Daí eu peguei e falei para minha esposa, vamos lá entregar esse dinheiro lá pro meu amigo lá que eu peguei. Daí ela pegou e falou assim, eu não vou. Eu falei, vamos lá, de lá eu levo você para, como eu só trabalhava direto, de lá eu levo você para ir no restaurante, a gente vai no cinema, né? Porque depois eu ia estar trabalhando. Daí ela falou, não vou. Quando ela falou assim, pá, eu não vou, e bateu no pé que não ia, e se eu fosse, tipo assim, na padaria, que o Paganoto, ele conhece onde eu moro, ela queria estar comigo. Se eu fosse atender alguém lá na portaria, ela queria estar comigo. Daí o Espírito Santo de Deus já deu aquele, pá, se liga porque tem coisa aí. Daí eu estranhei. E eu sempre, por causa da minha atividade na polícia, por causa do meu bico, andava sempre com 3 ferramentas. Daí, nesse dia, eu fiz o quê? Eu saí só com a minha e deixei a da polícia e o outro que eu usava na perna. E saí com a minha Glock com o carregador 18+1. Aí passei no banco. Quando eu fui no banco, eu vi esse Uno aí que o Paganoto ele falou que tinha encostado aqui, e eu vinha por aqui. Só que eu vi que tinha um casal que estava dentro do banco, e eu vi que tinha bastante pessoa que estava dentro desse Fiat Uno. Daí eu fiz o quê? Eu dei a volta fazer o quadrado no banco, né, entendeu? Até para dar tempo desse carro sair, eu entrar no banco com segurança. Só que eu dei bem devagarzinho, assim, o quadrado. Quando eu dei o quadrado, eu vi que eles não saíram. Daí e eu andava com o meu cara todo filmado, para o cara se ligar que eu ganhei ele, eu até baixei o vidro, assim, antes de fazer para parar do lado dele, eu baixei o vidro assim e olhei assim para ele ver que eu... Pô, já... Você estava ligado nele, eu estava ligado nele para tipo, quebrar a maldade dele, né? Da hora que eu entrei, daí tava o casal aqui do meu lado direito usando o caixa, daí eu fiquei aqui do meu lado esquerdo, da hora que eu passei o cartão assim, para fazer a operação, que eu ia sacar esses 400 reais que eu já estava com 1.000, daí o Espírito Santo de Deus falou assim no meu coração, vai embora, porque eles vão te roubar. Daí eu saquei os 400 reais, daí eu coloquei no meu bolso esquerdo, os 400 reais, porque eu já estava com 1.000 reais no meu bolso direito. Daí, a hora que eu saí, eu fiquei de frente para o Fiat Uno, e que hoje eu não tenho visão periférica. E com a minha visão periférica, eu fiquei vendo que eles sacaram dinheiro, né? Daí, quando a porta do banco é de vidro, eu até empurrei assim, daí o situação, ele pegou e falou, valeu, meu, obrigado. Eu falei, vai com Deus. Até abençoei o ladrão. Já abençoaram o ladrão, vai com Deus. Eu até abençoei o ladrão. Daí passou os dois, daí até para eles fechar a porta, Paganoto, dentro do Fiat, lá, eles pegaram, tiveram dificuldade, porque já estava cheio o Fiat Uno. Da hora que eles entraram, daí era só eu seguir lá e descer a rua que eu precisava, que eu já saía na rua que eu tomei os tiros. Daí eu falei, eu não vou fazer isso, eu vou pegar direita, esquerda, que eu conhecia tudo lá, só para ver se não estava ninguém me seguindo. Que quando eles saíram, eu fui até a ponta da calçada para ver se eles... E eu fui ver que eles pegaram a faixa da esquerda, da Anchieta, e saíram. Daí eu peguei e fui cortando um monte de quarteirão. Da hora que eu cheguei na rua que eu fui abordado, a hora que eu parei o carro assim, a hora que eu coloquei a mão na porta e um pé para fora, eu vi pelo retrovisor do meio que tinha um casal já vindo no meio da rua. Daí eu senti a maldade. A hora que eu senti a maldade, eu voltei o meu pé e fui fechar a porta. A hora que eu fui fechar a porta,
o abençoado pegou e falou assim, ó, não tenta, no jargão deles lá, churo lá, ele falou, não tenta ir embora, mas ele usou outro linguajar, né? Ele falou, não tenta ir embora, senão eu vou te arrebentar. Quando ele falou isso, o instinto de caveira pegou e falou, ó, saca a ferramenta Senta o pau. e arrebenta. Ai, caralho. Daí, Caralho, até rimou. quando ele falou isso, Saca a ferramenta. E senta o pau. quando E ele arrebenta. falou isso, daí sabe aquela propaganda do anjinho e o capeta? Daí o capeta falando arrebenta e o anjinho falou, não faz isso, senão você vai morrer. Daí eu fiz isso que o anjinho falou, não saca, Seguiu o anjinho. senão você vai morrer. Daí eu coloquei a ferramenta num bolso, que era uma Glock, polímero, pá. Daí eu coloquei num bolso. Daí saí, a hora que eu saí, já o cara e a mina já me enquadrou aqui, daí parou o Fiat Uno na frente, já com os outros 5 já desceram, vai, dá o dinheiro que eu sei. Eu falei, não tem. Ele falou, mano, se eu der geral em você, eu vou te arrebentar. Eu falei, ele não pode deixar de dar o geral. Daí eu dei os R$400 para ele e dei as 2 carteiras. Uma que estava com o documento do carro, estavam as 2 funcionais, a da rodoviária e a da PM, e as outras com o meu dinheiro, né? Daí ele entrou 3 dentro do meu carro e daí ficou o cara minha, dá o resto que eu sei que tem, não tem. Daí o capala que estava dentro do meu carro, no banco da frente, falou, ô Joe, vambora, meu. E já deu tudo que ele tem, meu. Vambora. Daí, ele sem tirar a arma daqui do meu lábio, ele olhou assim, ele olhou para trás e ficou aqui, daí o cara pegou, ele falou mais um palavrão para ele, daí ele só se afastou, sem tirar a arma da minha cara, daí ele colocou aqui assim e veio para encostar a bunda dele no meu carro, daí ele só veio com a arma aqui assim, ó, e encostou, da hora que ele encostou, o rapaz pegou e falou assim, vem um pouco para o lado, que o meu carro era 2 portas, daí veio, e daí entrou a menina atrás, que já tinha um cara na ponta, atrás do motorista, daí ele entrou atrás também, daí o cara que estava na frente, perguntou se tinha alarme em meu carro, eu falei que tinha, na época era um car system, daí eu falei como que funcionava o car system, eu até falei assim, de boa para ele, que nem eu estou falando para você, coronel, eu falei, você não quer que eu ligue o carro para você sair fora numa boa? Eu não vou fazer nada. Ele falou, não, você fica aqui. Se você tentar ir embora. Ele usou outro jargão, né? De ladrão, né? Que não convém, nem está repetindo. Então, quem está ouvindo vai entender. Ele falou, se você fica aqui, se você tentar ir embora antes de sair fora, daí os caras fizeram assim com a ferramenta. Eu vou te matar. Eu falei, não vou fazer nada. Daí ele levantou o vidro. Quando ele levantou o vidro, a menina pegou, e eu estava o tempo todo em espírito de oração, aqui falando em pensamento com Deus, sabe, para não deixar ele achar minha funcional. Mesmo sabendo que pela quantidade de arma, pelo enquadro, que eles já sabiam que eu era policial, mas tipo assim, só para desbaratinar, ele pegou, tanto é que ele falou alto para mim ouvir do lado de fora. Ele pegou o cara que estava na frente aqui, pegou e falou, ele falou assim, fudeu, ele é polícia e deu, tal, o tiro na minha cara. O cara que ele já deu e destravou a porta, só que era que ele deu primeiro, todo mundo que estava dentro do carro começou a dar tiro em mim e os caras que estavam no Fiat Uno. Só que eu consegui sacar a Glock, treinamento de rota. Se for para cair, cai atirando. Aí, caralho, porra, mano. Aí sim, mano. Daí eu consegui efetuar de 4 a 5 tiros no meu carro. Da hora que eu fui dar um passo do lado para poder ir para trás do meu carro para me abrigar, eu fui sem a arma porque, com certeza, eu já estava baleado. Mas como que eu fiquei atrás do carro? Aí saía para você ver o que é Deus. Eu fiquei atrás do carro, Paganoto, sabe como? Com as 2 mãos no rosto, só ouvindo tal, orando. O tempo todo, eu fiquei, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, me cobre com teu sangue, não deixa eu morrer. Em nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder, Senhor Jesus Cristo, não deixa eu morrer. E o tal. Quando eu vi em fumaça, quando a inspetor parou travada, eles saíram, olharam eu, que eles viram que eu estava baleado, eu não vi que eu estava baleado, eu não senti nada. Eu atravessei para o outro lado da rua. Quando eu atravessei para o outro lado da rua, eu grudei no portão do senhorzinho que estava dentro da casa dele, eu olhando de frente assim que eu estou para o Castro, eu segurei no portão desse senhorzinho, eu falei, senhor, em nome de Jesus, chama a polícia para mim, senhor, eu sou policial. Ele falou, calma, filho, calma. A minha esposa já foi chamar a polícia.
E você tomou, filho, pelo que ele estava visualizando, Castro. Ele falou, você tomou pelo menos de 4 a 5 tiros na cabeça. Eu falei, não tomei não, senhor. Eu falei, eu sou caveira. Eu falei, Ele é monstro demais, mano. Ele é muito bravo. Eu não tomei não, mano. Eu tomei não. Mas Tomei mais, mano. Mas você não riu assim não, lá na hora, né, mano? eu falei pra ele, tomei não, senhor. Eu que dei tiro nos ladrão. Eu falei pra ele. Ele falou, filho, daí tinha um carro parado do meu lado esquerdo. Ele falou, filho, olha o retrovisor do carro que está do seu lado esquerdo. Eu segurando no portão dele aqui nas grades do portão dele, eu virei a cabeça. Eu não deveria ter feito isso, Snyder. Porque quando eu virei a cabeça, que a pressão sanguínea do nosso corpo, ela é tão forte que o meu corpo estava quente, a adrenalina lá a 1000. Quando eu virei a cabeça, a minha massa encefálica aqui estava saindo tudo para fora, veio tudo pro meu rosto. Daí eu fui colocar a mão na cabeça. Cadê o meu osso? Minha mão encheu de massa encefálica. Aí eu sentei atrás desse carro e olhei pro outro lado da casa que eu precisava ir. Daí tava o rapaz carregando a pistola dele. Eu falei, eu vou morrer, senhor. Daí eu atravessei pro outro lado da rua de novo. Antes de eu chegar na calçada, o rapaz, a distância que tá o Castro de mim, ele apontou a arma na direção do meu peito. Aí ele pegou, ele falou para mim, agora você vai morrer, seu filho disso, filho daquilo. Daí a menina, essa abençoada, que tinha, na época ela era menor de idade, faltava já 15, 20 dias para ela fazer 18 anos, ela pegou e falou, mata ele, quem Deus usou para me salvar? Esse senhorzinho, sem arma na mão, sem nada, Castro, mas com a autoridade do Espírito Santo de Deus, ele entrou na frente assim, do rapaz virado para o rapaz, falou, o que você vai fazer? O rapaz com a arma apontada. Ele enfrentou o cara. Ele enfrentou o cara. Ele falou, o que você vai fazer? Ele falou, sai da frente, velho. Da frente que eu vou matar ele. Ele falou, sai daqui, que senão... O velhinho assim, ó, esse senhor. Sai daqui você, senão quem vai morrer é você. Daí ele colocou a arma dele na cintura assim e foi embora e subiu a rua, que era sentido a Estrada das Lágrimas. Você ficou caído lá. E eu fiquei caído lá no chão. Daí até chegar a viatura. Caraca. Daí quando a viatura chegou... me socorreu, e o socorro também, a priori lá, que a viatura me deu, também, a priori lá não foi condizente, daí quando a polícia me pegou... O pessoal não sabia que você era a polícia naquele momento, daí, né? Demorou um pouco. Daí eu peguei e falei, Steve, pelo amor de Deus, não faz isso, irmão, eu sou polícia, eu sou polícia. Daí ele largou minhas pernas, daí foi ser polícia, meu, sou polícia, meu, pelo amor de Deus, meu. Daí ele com a Fox lá, me pegaram, me colocaram dentro da viatura. Aí socorreram para Heliópolis. Socorreram para o hospital Heliópolis.